Olá! Graphic Cine, suspense e terror, de volta! É, E hoje, falaremos sobre filmes mais recentes do que de costume. Por exemplo, vamos dividir a tarefa. Eu vi o primeiro e ele viu o segundo. Claro, hoje falaremos sobre It, a coisa. de 2017, dirigido por Andy Muschietti, baseado no livro It, que aqui também foi chamado de A Coisa, por Stephen King. E no elenco tem Aidan Lieberherr, Sophia Lillis, Finn Wolfhard e Bill Skarsgård, entre os principais. Nessa primeira história, que foi atualizada, já que o livro em si é de 86, mas ele é situado em 58. Nossa, Aí, nessa nova versão que a Warner lançou, se passa em 1988, quando o guri George sai para brincar com um barco de papel encerado na chuva, enquanto que o irmão mais velho dele está doente. O barco cai num bueiro e é pego por um palhaço chamado Pennywise. E aí o George, a contragosto, claro, é tragado e assassinado por esse palhaço sinistro que tem dentões. Então, um ano depois, Bill, seu irmão mais velho, que é gago, e outros pré-adolescentes, eles passam a ter visões potencializadas pelos temores de cada um que tem. Por causa que esse Pennywise, o palhaço dançarino, ele é coisa de outro mundo mesmo, é uma criatura sobrenatural que se alimenta de crianças, mas ele também prefere pré-adolescentes, como o próprio Bill. E justamente durante as férias de verão, eles se juntam, já que a maioria já são de amigos. E quem são os demais? It, o desbocado, Ed, um asmático hipocondríaco, Stan, um judeu germofóbico, Sim, ele tem medo de sujeira. Ben, o gordo CDF, Que é um novato. e Mike, o Garoto filho negro. do açougueiro. Ah, e a Beverly. Isso, que é a ruiva, que acabou tendo fama de pervertida, de vadia, e também tem um histórico triste com o pai dela também, o qual vive abusando dela. Eles juntam e formam o clube que eles chamam de Perdedores, mas na dublagem que eu vi ficou como Otários. E aí eles se juntam para tentar ver o que aconteceu, que o George não foi a única criança que sumiu, teve outras que sumiram, que até espalhavam cartazes pela cidade de Derry, no Maine, que é interior dos Estados Unidos, onde o escritor costuma geralmente situar, como eu falei, que o palhaço usa os temores de cada um para atrair e devorar eles. E o Bill, a fim de reencontrar o irmão dele, nem que seja o corpo, ele quer a todo custo, junto com os outros, enfrentar. Essa primeira parte é tensa, ela tem mais de 2 horas. É legal ver também o entrosamento das crianças, né? E tem as músicas da época também, como tem um momento que eles vão lá na casa da Beverly, depois que ela quase é vítima do palhaço, que eles também chamam de A Coisa. Tem um momento muito bizarro e sangrento, onde ela ouve vozes através do ralo da pia e espirra sangue e praticamente fios de cabelo tentam puxar ela. E nesse momento ela grita e o pai cretino dela entra e não vê nada. Mas eles vão lá e eles também enxergam aquele banheiro imundo e eles fazem a limpeza. Do gordinho CDF, né? Ele, como ele era novo na cidade, ele fazia pesquisas dentro da biblioteca que ele passava a maior parte do tempo e descobriu sobre tragédias que aconteceram lá no início do século XX na cidade e também envolvendo sumiço de crianças e às vezes aparecia lá no canto alguma gravura ou uma foto ou o rosto do palhaço, que nesse visual ele parece um Pierrot e vitoriano, com umas roupas bem mais largas, ao contrário
da versão que eu vi, que foi a primeira adaptação do livro. Que na verdade tinha sido uma minissérie, mas depois eles relançaram como um telefilme com pouco mais de 3 horas, que eu até achei no YouTube por acaso. E a gente lembra que achava na antiga Power Video aquela capa branca e havia 2 fitas. E o palhaço lá, ele era um pouquinho mais parecido como uma espécie de Ronald, de Bozo, né? E foi o Tim Curry, que tinha sido o porteiro, gerente lá do Esqueceram de Mim 2, lá do hotel. Explica a bizarrice. Enquanto que a Beverly, jovem, nessa primeira parte, ela lembra uma Elizabeth Olsen jovem, só que ruiva. De cabelo curto. Ela no início estava comprido, mas depois cortou de raiva, né? Na versão da minissérie, caso a versão adulta, que depois ele vai falar, tinha sido a Annette O'Toole, sabe? Que muita gente viu ela como a Martha Kent do Smallville. Kent. Muito Kent. Mas ela também tinha sido a Lana do Superman 3. Mas na parte do terror, ela tinha feito a Marca da Pantera. Então, só que nessa primeira parte, eles vão lá e confrontam a criatura. O incrível é que o ator lá, o Bill Skarsgård, filho do Dr. Selvig, o Stellan, ele consegue ficar vesgo, mas diz que, pelos produtores, que usaram efeitos para ele não ficar forçando as vistas, como se você olha para frente e olha pra gente aqui. E faz a careta com aqueles dedões. Oi, vamos flutuar! Pois bem, tem o gancho com o pacto deles que leva à segunda parte. Pois então. Esse filme que até saiu 2 anos depois, né? Vamos aos fatos? Uhum. Depois de tudo que o Anderson apresentou, não sobrou muita coisa para eu precisar me delongar em descrever. Então eu vou diretamente ao que importa. It, a Coisa 2, ele... Capítulo 2. Ele segue exatamente da onde o primeiro parou, vamos dizer assim, só que, claro, um salto temporal no qual eles já estão mais velhos. No caso, o salto temporal é de 27 anos, que é o tempo que a coisa hiberna depois que ataca. Isso. E para não tornar muito complexo a explicação e muito longo o vídeo, eu vou me ater às partes que eu considerei mais importantes. Também não vou ficar dando muito spoiler, que senão estraga a experiência. Então, fique avisado. Mas o que acontece? Pegando o link do que o Anderson falou sobre o primeiro filme, sobre a questão de ele trabalhar com os medos, ele continua jogando exatamente assim. Só que ele volta para uma revanche, vamos colocar dessa forma. Claro. Porque ele não alcançou o objetivo, que era pegar pelo menos um deles. O que acontece? Eles só acabam sofrendo uma baixa desnecessária logo no começo do filme, o que eu achei bem desnecessário, sendo redundante. Mas não ficou muito claro e nem muito fácil, digamos assim, para mim aceitar. Não tinha necessidade. Sinceramente, a perda que eles tiveram não impactou em nada em mim pro filme. Eu acharia até mais interessante que não houvesse a baixa. Mas todos eles são apresentados num panorama sobre as suas vidas, como ficaram 27 anos depois. E como os seus medos continuam vivos em suas vidas. Vou dar um ênfase especial para Beverly, porque ela se mostra casada com um cara que é tal e qual o que seu pai era. Um falso, digamos, carinhoso. Um falso homem. Porque ele tinha toda uma postura de uma pessoa rica, sábia, inteligente, só que quando ela precisou resolver uma coisa no mundo dela, ele se mostrou outra criatura, bem como o pai dela era obcecado, possessivo. Os dois se mostram muito possessivos com ela. Só que naquele momento ela toma uma decisão
crucial que muda a história dela por completo, que é de voltar para a cidade para terminar o que eles começaram. Sim, tanto é que só um deles estava morando lá em Derry, que foi o Mike, Isso. o açougueiro, na época. Ele que permaneceu com a lembrança de tudo o que aconteceu, diferente dos outros que, como se afastaram, as memórias ficaram bem fragmentadas. Mas não vou dar muito spoiler, senão a gente vai acabar contando o filme, coisas importantes que vão estragar a sua experiência. No caso, os atores adultos, esses principais, por exemplo, o Bill, que era o Gago, na versão adulta, o James McAvoy, que fez Fragmentado, e foi o jovem professor Xavier. E também a Beverly é a Jessica Chastain, que participou do X-Men Fênix Negra, Bill Hader, e volta Bill Skarsgård fazendo o Pennywise. Pennywise, ele é como se fosse uma cruza do Ronald McDonald com o Bozo e o Krusty em Chernobyl. Sabe? Deu muito errado. O que ele é em si ficou muito vagamente explicado. E por mais que o Mike ele tenha informações, digamos, bem interessantes sobre a origem do Pennywise e dá um certo contexto histórico para ele. E isso que o pesquisador era o Bill, que era o gordinho. Mas ficou muito fraco. É que o Bill, ele seguiu de uma outra direção da vida dele, que quando ele é apresentado, tu percebe uma transformação no personagem e... Cara, se você assistiu o primeiro, quando assistiu o segundo, você vai ver muito bem isso. Que eles sofreram transformações, alguns evoluíram, alguns só avançaram no tempo, mas todos eles estavam parados no mesmo ponto, que era o de não ter conseguido vencer os seus medos. E isso é trabalhado até o final do filme. É interessante? É. Oferece alguns momentos interessantes? Sim. Só que é um pouco cansativo o fato de eles ficarem fazendo loopings, sabe? De volta no passado para explicar tal coisa, volta no passado para explicar tal coisa, volta no passado para explicar tal coisa. E os ataques que o Pennywise faz durante esse processo, eu julguei bem aleatórios, sabe? Mas a perturbação, a forma como ele perturba cada um, sim, foi muito interessante. ênfase para o momento da Britney com a mãe do Krusty. Britney. Da Britney. Ela volta pra casa que era do pai dela. Beverly. 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 Eu boei, por isso que não vi a parte 2. É. Quem é essa Britney? Beverly. Blá, 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 bom. Britney. Britney, Beverly, é tudo muito... Eu também demorei muito pra Ok. memorizar o nome dela. Mas, voltando ao assunto. Obrigado pela correção. Vai ter uma legendinha aí me zoando. Faz parte da vida. Mas assim, a Beverly, pra mim, de todos eles, ela é a que tem o trauma mais intenso. Até pelo fato dela ter sido exposta ao palhaço de uma forma diferenciada dos outros. Mas ela acaba sendo a âncora para todos eles. Para eles, no final das contas, fazerem o que tem que ser feito. Sabe? Ela sempre, para mim, ela e o Gago sempre se mostraram os mais centrados, os mais determinados a acabar com aquele ciclo. Mais mesmo até do que o próprio Mike, que uma certa parte do filme quase que deixa incerto o que ele realmente queria. Mas It é um filme que não mudou a minha ideia sobre ele desde os tempos do VHS com Anderson. É um filme que eu não tenho vontade alguma de assistir de novo. É um filme que, assim, foi legal a experiência de assistir uma vez. Ponto. Por quê? Porque faltou, pra mim, uma explicação profunda sobre ele. Eu queria ver da onde ele veio, como ele surgiu, por que que ele existe, como é que ele chegou a ficar daquele jeito e... Porque assumiu a forma de palhaço. Tem um momento em que ela olha
na casa, a Beverly, Britney, que ela olha na casa que era do pai dela e agora sendo habitada por uma velha medonha do cão, uma foto que dá a entender da onde ele provém. Uma Mas inspiração. não, eu não vou Referência? eu não vou entregar o spoiler. De repente eu vou ver outro dia, né? Mas assim, dá uma ideiazinha de o que é o Pennywise. Mas assim, nada explicativo. Eu gosto de um vilão explicado. Eu gosto de saber por que ele existe, o que ele quer e qual é a finalidade dele. É só comer criança. Sabe? Pô, Isso. mas assim, assista. Você que gosta de um terrorzinho, pra mim é um terrorzinho, tá? Nada demais, é um terrorzinho bem água com açúcar. No caso, nesse dia que eu fui assistir It, eu estava na companhia do nosso amigo Diego e da namorada dele, a Priscila, que estavam tendo sustinhos ao meu lado enquanto eu estava ali pensando, meu chapéu de valha. Como deve ter dúvida cruz desses 3 palhaços pra dar nisso. Mas, né? Fazer o quê? Assista, você que é fã do Ronald de Chernobyl. Tenho certeza que se você é fã dessa franquia, não vou dizer chamar franquia, desse filme, desse universinho que foi proposto. Foi dividido em 2. Você vai, acredito que gostar bastante. Mas se você estiver com um olhar um pouquinho mais apurado, você vai ver que algumas coisas poderiam ter ficado bem melhores explicadas. Outra referência é que o Bill Skarsgård, ele também foi o mutante do Zeitgeist, o que vomitava ácido no Deadpool 2. Que coisa, né? Bom, independente se sejam fãs de Stephen King ou das adaptações, o que for, confiram por conta e risco, né? É mais conta do que risco, porque não é um filme assim de se decepcionar. Não é o que eu gosto. Não é. De longe. Mas fica aí a sugestão. Quer assistir um filmezinho longo pra dedéu e que pode te fazer refletir, se você se permitir abraçar pela trama, sobre como é importante a superação dos medos, não importa a idade que você tenha? Pra mim, essa foi a mensagem do It. E nunca jogue o bonequinho do Ronald, do Krusty e do Bozo dentro do micro-ondas. Vai dar algo parecido. Ok. É isso aí. Deixa aí nos seus comentários o que você achou do It. Partes 1 e 2, né? No caso. Deixa um likezinho aí pra apoiar o nosso trabalho. Pode deixar um dislike também, se por acaso você não gostou do que eu disse. A gente vai entender. Compartilhem e inscrevam-se. É isso aí. E como diz a minha namorada, palhaços não são nada legais. Até a próxima. Até a próxima.